Leitura do dia 87/365. 1 Samuel 22 a 24. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 28 de março de 2023 do Plano Anual. 1 Samuel 22. Os endividados e descontentes uniram-se a Davi, que na verdade era um fugitivo. Rejeitados, sua sorte só melhoraria se ajudassem o filho de Jessé a tornar-se rei. O controle dele sobre este grupo novamente demonstra a sua desenvoltura e habilidade para liderar e motivar os outros. É difícil constituir um exército com bons soldados, mas é preciso ainda maior liderança para formar um batalhão com o tipo de homens que seguiam o futuro rei. Este grupo eventualmente formou o centro de sua liderança militar e produziu os valentes de Davi. Aparentemente os principais oficiais de Saul eram da tribo de Benjamim, assim como ele. Davi era da tribo vizinha de Judá. O rei apelava para a lealdade tribal para manter-se no trono. Porque Saul mandou matar seus próprios sacerdotes. Ele suspeitava de uma conspiração deles. Davi e Jonatas. Sua suspeita veio do relatório de Doeg, que flagrou Davi em uma conversa com Aimeleque, o sumo sacerdote, e ainda recebeu comida e uma espada. A atitude de Saul demonstrou sua instabilidade mental e emocional e seu distanciamento de Deus. Ao destruir tudo em Nob, Saul colocava a cidade debaixo da proibição, declarava-a totalmente destruída, descrita em Deuteronômio, que seria usada apenas em casos de idolatria e rebelião contra Deus. Mas foi Saul, não os sacerdotes, quem se rebelou contra o Todo-Poderoso. Porque Deus permitiu que 85 inocentes sacerdotes fossem assassinados. Suas mortes serviram para mostrar à nação como o rei tornara-se um tirano. Onde estavam os conselheiros de Saul? Onde estavam os anciãos de Israel? Às vezes Deus permite que o mal ocorra a fim de nos ensinar que jamais devemos aceitar que os sistemas malignos floresçam. Servir a Deus não é um ingresso para a riqueza, sucesso ou saúde. O Senhor não promete proteger as pessoas do mal deste mundo, mas garante que toda maldade será abolida. Os que permanecem fiéis nas suas provações receberão grandes recompensas no porvir. Abiatar fugiu até Davi com uma estola sacerdotal, a vestimenta que continha o Urim e o Tumim, dois objetos que o futuro rei costumava usar para consultar a Deus. Esta indumentária era provavelmente o único símbolo do sacerdócio que sobreviveu à incursão de Saul, e foi preservado no acampamento de Davi. Saul aboliu o sacerdócio, mas quando o filho de Jessé tornou-se rei, colocou Abiatar como o novo sumo sacerdote. Este exerceu esta função em todo o reinado de Davi. 1 Samuel 23. Eiras eram áreas cercas abertas onde os grãos eram separados das palhas. Para separar o grão da palha, os agricultores lançavam os grãos ao ar. O vento levava a palha, deixando apenas o grão. Este processo é chamado peneiração. Ao saquear as eiras, os filisteus roubavam todo o suprimento dos moradores de Keila. Através do Urim e Tumim trazidos por Abiatar, o sacerdote, Davi buscou a direção do Senhor antes de agir. Ouviu as orientações de Deus e então atuou de acordo com a vontade divina. Ao invés de tentarmos saber o desejo do Senhor após o fato consumado ou pedirmos que Ele desfaça os resultados de nossas precipitações, devemos reservar um tempo para discernir qual a sua vontade antecipadamente.
podemos ouvi-lo falar através do conselho de outras pessoas, de sua palavra ou da direção de seu espírito em nosso coração, como por intermédio das circunstâncias. A estola era um colete de linho, sem manga, vestido pelos sacerdotes. A do sumo sacerdote era de um colorido brilhante e tinha um peitoral com 12 pedras preciosas, e cada uma representava uma tribo. Urim e Tumim eram guardados em um bolso da estola do sumo sacerdote. Quando Saul soube que Davi estava em uma cidade murada, com portões e barras, julgou que era a manifestação da misericórdia de Deus a seu favor. Ele queria tanto matar o filho de Jessé que interpretava qualquer acontecimento como a aprovação do Senhor para dar prosseguimento ao seu plano. Caso Saul conhecesse melhor a Deus, saberia então a vontade dele e jamais interpretaria uma situação adversa como a aprovação de Deus para o assassinato de alguém. Nem toda oportunidade é enviada pelo Senhor. Desejamos algo com tanta intensidade que aceitamos qualquer acontecimento como de origem divina. Ao analisarmos o caso de Saul, porém, este pode não ser verdade. Uma oportunidade para fazer algo contra a vontade de Deus, nunca pode vir do Senhor, porque Ele não nos tenta. Quando as oportunidades se colocarem em seu caminho, verifique os motivos. Assegure-se de que segue a vontade de Deus e não a sua. Provavelmente esta foi a última vez que Davi e Jonatas estiveram juntos. Como verdadeiros amigos, eram mais do que companheiros que se divertiam na companhia um do outro, encorajavam a fé mútua e compartilhavam seus mais profundos pensamentos e sentimentos. Estas são as marcas da verdadeira amizade. 1 Samuel 24. Davi e seus companheiros encontraram no deserto de Engedi um bom lugar para se esconderem nas muitas cavernas existentes ali. Elas foram usadas antes pelos moradores locais como moradias e sepultaras. Para os companheiros do Davi, constituíam lugares de refúgio. Estas cavernas ainda existem hoje. Algumas são grandes o suficiente para abrigar muitas pessoas. A Bíblia não registra que Deus tenha feito tal declaração a Davi ou a seus companheiros. Eles provavelmente faziam a sua própria interpretação de algum acontecimento anterior, tal como a unção de Davi ou a profecia de Jonatas que o filho de Jessé tornar-se-ia rei. Quando viram Saul entrar na caverna, erroneamente presumiram que este era um sinal de Deus para que agissem. Davi tinha grande respeito por Saul, apesar de saber que ele tentava matá-lo. Embora o rei pecasse e rebelasse contra Deus, o filho de Jessé respeitava-o como o ungido do Senhor. Davi sabia que um dia viria a ser o rei, mas entendia também que não era direito seu derrubar o homem que Deus colocara no trono. Se ele o matasse, estabeleceria um precedente para seus próprios oponentes removê-lo um dia. Deus coloca quem ele quer no poder. Não sabemos o porquê, mas como Davi, temos que respeitar as posições e os papéis daqueles a quem o Senhor concedeu autoridade. Porém, há uma exceção. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Jamais permitamos que um líder nos pressione para violarmos a sua lei. Os meios que usamos para alcançar um objetivo são tão importantes quanto os alvos que tentamos realizar. O desejo de Davi era tornar-se rei, então seus companheiros o persuadiram a matar Saul quando ele teve a chance. A recusa do filho de Jessé não foi um exemplo de covardia, mas de coragem, a de liderar seus comandados e fazer com que soubessem o que era certo e errado. Não comprometa seus padrões morais e jamais ceda às pressões de grupos ou adote a saída mais fácil. Davi manteve sua promessa, jamais se vingou da família ou dos descendentes de Saul. Porém, muitos dos filhos dele foram mortos mais tarde pelos filisteus e gibeonitas.
Davi declarou que seria misericordioso com os descendentes do filho de Saul, Jonatas. E cumpriu esta promessa quando convidou Mefibosete para viver em seu palácio.